Olá, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa última live do nosso segunda semana, né? Segunda maratona de lives sobre o transtorno de déficit de atenção. Boa noite, Rosângela. Boa noite a todos. Boa noite, minha querida Cris, que está entrando. Boa noite, Ana. Vamos falando aí de onde vocês são. Lindona você, Cris, que saudade. Dislexia, vamos aí conversar, hein? Então, boa noite, gente. Que bom vocês entrando, que bom vocês aqui. Em primeiro lugar, assim, quero agradecer demais essa semana, esses 3 dias, né? Como recebi carinho, como eu recebi tanta mensagem deliciosa. E aqui nosso trabalho é esse. Divulgar informação de qualidade, e a gente está à disposição sempre que vocês precisarem, alguma dúvida. E a gente não sabe tudo. Quando a gente não sabe, a gente fala e vai buscar informação e levar para vocês. Boa noite todo mundo que está entrando. Eu não consigo falar o nome de todo mundo que é muito rápido. Cíntia querida, boa noite, minha Cíntia. Boa noite, boa noite. Quanta gente legal, São Paulo, Paulínia, Petrolínia, Paraíba, João Pessoa, Cris tá aí. Gente, alguns recados, né? Eu amanhã até o final da tarde, creio que todo mundo já está com o certificado, quem fez inscrição, quem não fez ainda dá tempo hoje, dessa maratona de lives. Eu estou enviando amanhã também todos os e-books gratuitos do projeto, e que vocês gostarem, vocês quiserem impresso, pode me enviar um direct. Eu tenho impresso, né? A gente só tem o custo realmente do impresso e do frete, né? E a gente está à disposição aí para divulgar a informação. João Pessoa, Cris, eu não esqueci, João Pessoa, Rio de Janeiro. Gente, que delícia, que delícia. Então, essa noite é muito especial para mim, Dr. Clay, que vai conversar com a gente sobre mitos e verdades. Eu fiz um resumão de perguntas aqui, já que eu na caixinha que eu coloquei essa semana, vamos tentar, né? Conversar aí. Ele tem um tempo bem enxuto pelo fato de outros eventos também, porque hoje é em comemoração à conscientização do transtorno de déficit de atenção, e ele tá com muita gentileza aqui com a gente. Vamos lá, se eu acho o Dr. Clay, se ele já entrou. Gente, após essa live, eu tenho uma live também com a Gi. Depois vocês me seguindo aí vão conseguir me encontrar. Se eu acho o Dr. Clay, acho que eu mandei um convite. Já consegui! Ai, gente, TDAH é terrível aqui. Boa noite, doutor. Oi, boa noite a todos os seus seguidores, a todos que estão aqui. Para mim é um grande prazer, uma grande satisfação estar podendo contribuir com o seu trabalho, que eu acho um trabalho maravilhoso, e ao mesmo tempo, nessa data tão especial, né, para conscientizar todas as pessoas do mundo todo, mas especialmente aqui no Brasil, sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Doutor, em primeiro lugar, eu quero agradecer a gentileza por estar aqui. Sempre assim, o doutor, a professora Luciana, sempre à disposição aqui no projeto. Eu, uma mãe, há 4, 5 anos atrás, busquei informação e assim, vocês, como mãe, vou dizer agora, não como professora, porque eu também sou professora, muito obrigada por tanto que vocês fazem por nós, famílias, tanto acolhimento, tanta informação. E eu sou, assim, fruto de vocês, por pegar essa sementinha que vocês colocaram em mim e, assim, multiplicar essa semente. Então, assim, muito obrigada. Gratidão demais do que vocês fazem
por tantos, viu? Que bom, fico feliz em saber que a gente ajudou você a plantar essa outra semente, né? Porque são várias sementes, né? A nossa é uma também. E vocês plantaram essa semente junto com a gente, aí fico muito feliz. Muito Espero poder obrigada. tá podendo sempre ser uma luz científica, uma luz de atualização, Sim, né? Porque a gente sabe o quanto que é importante a mobilização das pessoas em torno da ciência para que o ser humano seja promovido. É o que a gente quer. é. Muito obrigada. É sem achismo, né, doutor? Exatamente. Chega, né? Chega. Então Chega de vamos achismo. lá, que eu não quero tomar muito seu tempo. Eu sei que sua agenda aí tá cheia de eventos num dia tão importante. Eu queria começar, eu fiz uma seleção aqui bem enxuta, né, de dúvidas das famílias, mas mitos e verdades, né? É bem isso, sem o achismo, né? O transtorno de déficit de atenção, o que que se pode considerar? Ele é uma doença? Olha, ele é um transtorno. Eu prefiro falar assim, porque doença, esse termo já ficou marcado como algo que pode levar o indivíduo à morte, ou pode levar o indivíduo a uma condição extremamente próxima de não conseguir sequer ter uma vida mínima. Não, nesse ponto, o TDAH não é essa condição. Eu diria com muita clareza que é um transtorno, ou seja, o indivíduo, por motivos específicos do TDAH, ele não funciona do mesmo jeito que outras pessoas que não têm TDAH. Então, ele tem mais dificuldades executivas, ele não consegue manter o foco em nível suficiente em atividades que não trazem recompensa imediata, ele tem dificuldade de concluir atividades que precisam ser feitas de forma detalhada, mesmo ele tendo um nível intelectual preservado, né? Então, assim, existe um problema de funcionalidade, ponto. E não uma doença em si, como se o indivíduo vai evoluir para algo extremamente ruim. Só que é um transtorno que aumenta o risco de o indivíduo desenvolver outros problemas. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, mais cedo o tratamento, esse indivíduo pode ter uma vida muito próxima do normal, se tudo andar com o tratamento correto. Sim. O doutor, é moda agora a gente falar tanto de transtorno de déficit de atenção. Agora todo mundo tem transtorno de déficit de atenção. Isso é mito ou verdade? Não, não. Isso é mito. Nós sabemos muito bem que em torno de 6 a 10% das crianças no mundo inteiro, em média, tem TDAH. Então, não é que aumentou, não é que tem mais. Na realidade, nós agora estamos sabendo mais. A gente está identificando mais. Eu vou fazer aqui um paralelo, né? É igual usar óculos, né? Igual miopia. Virou epidemia de miopia? Não, e miopia sempre existiu. Só que dos últimos 30, 40 anos, os oftalmologistas aprenderam a fazer o diagnóstico mais rápido, mais cedo. Aparelhos com alto nível tecnológico começaram a descobrir nas pessoas uma condição de miopia mais cedo ou com mais frequência. TDAH é a mesma coisa. A gente foi aumentando cada vez mais o conhecimento e, com isso, identificando. Doutor, e sobre outro mito, né? A inteligência. Ele tem inteligência, e para complementar essa pergunta, o problema de atenção é algum problema na memória, porque tem muito essa confusão, né? Isso. Então, em relação à memória, no TDAH, o que está prejudicado? Existem vários tipos de memória. No TDAH, o que está prejudicado é a memória operacional. Aquela memória que a gente usa para resgatar informações rapidamente e aplicar numa prática, numa tarefa, numa atividade qualquer. E não aquela memória que a gente passa nos lugares e imagina, lembra e depois consegue resgatar numa outra situação e lembrar daquilo. Não.
É a memória que a gente usa para operacionalizar uma atividade, do começo até o fim. Então, a criança desatenta, o adolescente desatento, o adulto desatento, ele tem dificuldades na memória operacional. Memória operacional. E a inteligência é preservada? Sim, no geral sim, mas o TDAH pode ter comorbidade com deficiência intelectual. Então, naqueles casos onde tem deficiência intelectual com TDAH, então aí existe a comorbidade fazendo com que esse indivíduo tenha um nível intelectual reduzido. Mas, via de regra, o TDAH como transtorno, ele tem normalmente o nível intelectual preservado. Ah, sim. E o diagnóstico, doutora, ele é difícil? Como que ele é? Olha, varia muito. Depende muito da experiência de quem está avaliando, da equipe que está avaliando e do próprio quadro clínico da criança. Então, se o quadro for muito evidente, o diagnóstico é fácil de fazer. Se a equipe que está avaliando for muito experiente, estudou muito sobre TDAH, domina o assunto, o diagnóstico até que é fácil de fazer. Mas para pessoas que não são experientes, não são especialistas, e aqueles quadros que são muito leves ou difíceis de perceber, o diagnóstico é bem difícil. Agora, vamos olhar o outro lado. Qual é a dificuldade de fazer o diagnóstico? Está exatamente no fato de que o TDAH não tem um exame, não tem um marcador biológico, não tem tomografia, não tem ressonância, não tem eletro, não tem PAC, não tem nada que possa fechar o diagnóstico de TDAH. É a avaliação comportamental, o perfil cognitivo, as comorbidades e os tipos de prejuízo que essa criança tem. Isso ajuda a gente a fazer uma avaliação ampla, onde é necessário informações da escola, um bom relatório feito por todos os profissionais que estão avaliando, encaminhando para o especialista, a utilização, muitas vezes, de avaliação neuropsicológica e de outras avaliações relacionadas aos déficits que se associam ao TDAH. Então, a partir daí, a gente tem condições de chegar num diagnóstico certeiro. É que é o principal, né, para a vida social, acadêmica dessa criança ou até adolescente. Doutor, o bicho-papão da família é a medicação, né? Eu acho que o senhor está bem acostumado com esse questionamento. E o tratamento da pessoa com transtorno de déficit de atenção é só a medicação? Como que é? E esse remédio, quando é colocado nesse tratamento, é o bicho-papão mesmo? É cheio de efeito colateral? Não. A medicação não tem tanto efeito colateral assim. Sinceramente, os remédios para o TDAH são os que menos efeito colateral dão. Isso eu posso dizer com muita tranquilidade. Geralmente é uma medicação facilmente indicável, poucas reações alérgicas. Eu posso contar nos dedos quantas crianças tiveram alergia em 20 anos introduzindo a medicação. A Ritalina, o Concerta não viciam, não deixa a criança alterada. E se isso acontecer, tem que suspender a medicação, o que é muito raro. Agora, é muito importante a gente entender que o tratamento do TDAH ele é multidisciplinar. Ele requer medicação, psicoterapia comportamental, suporte escolar adequado, pais engajados sabendo o que fazer com essa criança no cotidiano e nas atividades escolares em casa. E, naqueles casos onde existem atrasos significativos ou severos de leitura, escrita e matemática, suporte psicopedagógico individual. Naquelas crianças com TDAH com transtornos de linguagem associadas, ou transtornos fonológicos, fonoarticulatórios, processamento auditivo, suporte fonoaudiológico. Então, isso aí já fecha toda a rede necessária para a intervenção. Doutor, eu posso falar com experiência que eu tenho 2 em casa com transtorno de déficit de atenção, mas eu em pessoa. Doutor, é transformador quando a gente aceita
e acerta a medicação. É transformador para a criança Sim, e para todos que estão em volta. sim. Acho que a maior função da medicação é permitir com que a criança adquira autonomia. Uhum, O segundo fator é que o remédio ajuda a melhorar a memória operacional. Então, ele passa a guardar mais informações. E, com isso, saber trabalhar com essas informações e com mais repertório de dados guardados. Então, nenhuma sim. terapia faz isso melhor do que a medicação. E aí vem a autoestima, né? Eu consigo, eu faço e vou embora. Então, por isso que eu falo que por um lado, é transformador, gente. Quem tem essa oportunidade de entender esse lado, né? Porque é uma coisa muito questionada. A autoestima da criança é outra, eu consigo. E o transtorno de déficit de atenção é um grande mito ou verdade? É só da infância, só aparece na infância e depois acaba? Não, o TDAH é um transtorno crônico. Ele se alonga durante todo o ciclo da vida da criança. A chance de uma criança continuar TDAH na adolescência é de 80 a 90%. Da adolescência para a fase adulta, 50 a 60%. Então, muito provavelmente, uma criança com TDAH continuará TDAH na adolescência, continuará TDAH na fase adulta. E as comorbidades? É comum o transtorno de déficit de atenção ter comorbidade? Sim, cada 10 crianças com TDAH, 7 vão ter comorbidades. Comorbidades médicas, psiquiátricas ou neurológicas, né? Então, nós temos aí várias condições que podem estar associadas. Eu diria que mais de 40 tipos de comorbidades diferentes. Então, você pode ter, do ponto de vista de comorbidades médicas, o TDAH aumenta o risco de cárie, aumenta o risco de dor de cabeça. Essa criança pode ter problemas relacionados à compulsão alimentar, problemas relacionados a sono, e aí vai. Comorbidades psiquiátricas, depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno de personalidade borderline, né? Os transtornos de desenvolvimento, como autismo, dislexia, disgrafia, desortografia, descalculia, transtornos de coordenação motora, e aí vai a lista imensa também. Então, essas comorbidades precisam ser investigadas, especialmente em crianças pequenas, antes da alfabetização. Porque se elas tiverem atrasos na linguagem, transtornos de linguagem associadas, essas crianças vão ter prejuízos na leitura e na escrita. Com certeza. E o diagnóstico precoce pode fazer a grande diferença na escola. Isso só para dar um exemplo. É verdade, é muito. O diagnóstico precoce a criança ela consegue se superar, né, e entender toda essa dificuldade. O Sim. doutor, a gente falou tanto em dificuldade, né? O transtorno de déficit de atenção tem um lado bom? Olha, segundo o Dr. Russell Barkley, que é um dos maiores especialistas em TDAH, ele diz que o que o indivíduo tem de bom não é o TDAH. O TDAH dele não vai trazer nada de bom para ele. Se ele for um bom radialista, ele é bom porque ele é bom, não porque o TDAH fez ele ser um bom radialista. Se ele for um bom médico, é porque ele, indivíduo, se esforçou. Não o TDAH fez isso por ele. O que a gente vê é que algumas pessoas com TDAH podem apresentar nos seus hiperfocos capacidade de produzir muito em pouco tempo. Isso é algo que pode, sim, acontecer nesses pacientes. Mas isso, gente, vai depender muito do contexto, vai depender muito das circunstâncias e da sorte dessa pessoa estar no contexto em que o hiperfoco dela tem a ver com o que está acontecendo. Então, assim, isso é a única coisa que eu diria que o TDAH poderia ser uma vantagem. Só que vamos lembrar que quando a gente hiperfoca demais numa coisa, a gente faz mal todas as outras coisas. Então, eu não sei se isso é uma vantagem, né? Pode ser que eu possa ser um excelente médico e fique estudando, tenho vários conhecimentos, mas eu esqueço da família. E aí? Exato.
Será que vai ser bom esse hiperfoco? Ou vai durar muito tempo esse hiperfoco bom? Acho que não. Vamos tentar desenvolver então, né, doutor? Acho que o É, caminho é esse, terapia e desenvolvimento. trabalhar onde a criança e o adolescente não vão bem. Naquilo que ele vai bem, beleza. A gente usa isso até como um fato motivador para melhorar as habilidades de aprendizagem dele. Isso é bom para o TDAH, como estratégia de intervenção. Mas não dizer que isso é positivo. A gente tem que ir atrás daquilo que não está sendo bom e trabalhar para equilibrar o jogo. E o bom humor, né? Porque, nossa, a gente dá muita risada com as nossas trapalhadas. Com certeza. O bom humor é tudo, né, doutor? Porque senão a gente vai ficar sofrendo. É Olha, verdade. pra gente, assim, né, infelizmente acabar não tomar muito seu tempo, Não, eu imagina. queria que o senhor falasse um pouco, assim, sugestões para as famílias, sugestões para os professores, porque quando recebe, né, principalmente na escola, o professor fica meio perdido, porque acha que é só uma agitação, né, que o transtorno de déficit de atenção, é porque ele é agitado, né? Eu escuto muito isso. E não é bem isso, né, doutora? É tão uma coisa tão mais a fundo. Então, assim, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Isso. Então, acho que nós temos que quebrar outro mito aqui, né? O mito de que o TDAH é uma criança acelerada. Na realidade, ele é uma criança desorganizada. É uma criança que não sabe ser acelerada na hora que deveria. E não sabe frear na hora que deveria. Ela não consegue se concentrar na prioridade do momento. Ela só foca no que é gostoso e rápido. Então, existe aí uma desorganização de processamento de informações. Então, os pais, ao receber o diagnóstico de TDAH do filho, precisam entender que tem dentro de casa um jovem que tem dificuldade de organizar suas atividades, organizar seus pensamentos, organizar seus sentimentos. Ele tem dificuldade de se aprofundar naquilo que exige aprofundamento. E dificuldade de lembrar de coisas banais do dia a dia, mas que são importantes serem lembradas. Então, são crianças que precisam de ajuda. Os pais precisam criar mecanismos facilitadores em casa, para que essa criança seja treinada a se organizar, mas de forma simples, fácil, rápido. Então, a minha sugestão, já posso dar aqui para poder dar aquela, para facilitar. Ajude o seu filho a se organizar. E se ele tiver dificuldade de concluir as atividades e as tarefas dele, senta e faça junto. Ajude ele a criar mecanismos facilitadores, com o uso de objetos, recursos digitais ou até tecnologias assistivas, que podem ajudar bastante ele nesse processo. Ajude ele a organizar o texto, organizar a escrita, organizar a matemática, com métodos e mecanismos que podem ser orientados, inclusive, por psicopedagogos e psicólogos comportamentais. Mas eu posso, numa situação mais resumida e fechada, orientar os pais a adquirir o meu livro, Como Lidar com Mentes a Mil por Hora. Lá no capítulo 7, 8 e 9, tem orientações de tudo que os pais e as escolas devem fazer para ajudar essas crianças. Já são dicas assim valiosas, baseadas em evidências científicas e por meio de recursos já, ora muito modernos, ora pouco modernos. Por exemplo, o uso de post-it, né? A criança com TDAH se atrasa, ela tem dificuldade de colocar lá qual vai ser a tarefa de casa. Então, em vez dela ficar copiando, a professora fala, está em tal página, ele vai lá e põe post-it na página. Pronto. Chega em casa, ela só vai olhar os post-its e vai fazer as tarefas nas páginas onde está marcado o post-it. Então, essa é uma dica aí, ó, que pode ajudar vocês. Eu disse essa semana, né, meu filho, ele não consegue mais ficar na frente, agora ele fica no fundo, que aí ele anda um pouquinho e tá tudo bem. E ele se organiza no fundo, então assim, foi uma super dica para todo mundo, porque nossa, seu filho senta no fundo,
É, meu filho senta no fundo. E tudo bem, né, doutor? Doutor, onde que a gente acha seu livro? Fala um pouquinho, tem curso à vista, não tem? Fala um pouquinho. Olha, na Neurosaber não há um curso de TDAH agora, né? A gente Uhum, acabou de fazer um lançamento aí do curso de TDAH, já passou. Mas o já. meu livro você pode encontrar na Amazon. É só colocar lá, Mentes a Mil por Hora na busca do Amazon, já aparece a capa do livro. Que é maravilhoso, eu tenho ele. Simples, fácil, uma Fácil, linguagem bem super. acessível. Quem leu, né, você deve ter lido. É, Então, é li. uma linguagem acessível, é feita para quaisquer pessoas, sejam profissionais Isso. da área, sejam pais. Então, serve para É, todo mundo. é. Gestores, secretários de Gestor. educação, Por saúde, favor, né? precisam Por aprender favor. mais, né? Ai, é o sonho. É verdade. Ah, então tá. Vamos ver, né? Se a gente vê com a secretaria aqui, trazer vocês aqui para Ribeirão Preto. Estaremos aí, se Deus Se, quiser e se a agenda permitir. Mas a gente tem muita vontade, sim. se Estamos por Deus aqui. quiser. Ah, então tá bom. Doutor, só tenho que agradecer todas essas orientações, esse tempo aí que parou um pouquinho aqui com a gente. Que Deus abençoe seu caminho, que abençoe toda a sua família aí. Muito obrigada por tudo que o doutor faz, a Neurosaber faz, a professora Luciana faz. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer também a todos que ficaram até agora aqui me ouvindo, Sim. né? Seus seguidores e quem quis saber mais sobre o assunto. E vamos para a próxima. Se Deus quiser, a gente pode estar aqui de novo em breve. Se Deus quiser. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Amém.